Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 75. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 15,28%. É um fundo que vem sendo negociado a um PVP de 0,79, ou seja, é um fundo que está ali com 21% de desconto. É um fundo com a liquidez baixa, né? Negociando apenas uma média de 168 mil por dia. Essa é uma liquidez pequena. Então, bastante cuidado caso você opte por se posicionar nesse fundo. E é um fundo que vem apresentando recuperação, uma variação positiva de 13% nos últimos 12 meses. Ou seja, o fundo estava ainda mais depreciado. No quesito de cotação, esse fundo veio a mercado lá em 2022. Então, quando ele surge no mercado, ele estava sendo negociado próximo do seu valor justo, ali próximo dos R$100, só que ele já veio num momento difícil em que ocorreu o arrefecimento da inflação. Então, ele começou a ser negociado abaixo de R$100, recuou ali para R$90 até mais ou menos o final de 2022 e continuou em declínio, vindo ser negociado ali na faixa de R$80, R$70. Isso foi o seu menor valor lá em mais ou menos março de 2023, março, abril do ano passado. De lá para cá, o fundo esboçou uma recuperação, voltando a patamares ali próximos de R$80. E agora, recentemente, nas últimas semanas, né, o fundo voltou a ficar nesse patamar aqui na casa de R$75. Aqui mais abaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ. Ele é um fundo para investidores em geral. Ele é de títulos e valores imobiliários. Ele é de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que não dá para se falar de vacância, né, com fundos de papel. Ele tem pouco mais de 4 mil cotistas e quase 1 milhão de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 95,50 e tem um valor de mercado ali de quase 100 milhões, 91 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 90 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê informações quanto ao yield médio do fundo. Esse é um fundo que é tido como high yield, né, de alto risco. Durante um período, ele entregou um yield médio de 1,50 e agora o yield médio do fundo está na casa ali de 1,2. Então, é um yield, na minha opinião, até válido, né, para um fundo de alto risco, tendo em vista que os fundos mais seguros estão com yield mais na casa de 0,9% até 1%. Nominalmente dizendo, aqui a gente vê que durante um período o fundo fez entregas na casa de R$1, na casa de 1,25, chegou a ter dividendos bem menores aqui com o arrefecimento da inflação, e agora ele está mais ou menos estabilizado nessa faixa de 90 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê os valores. Ó. Então, ele chegou a entregar 98, R$1 durante um período, e as últimas entregas agora foram de 90 centavos. No dia 10 de maio, eles pagaram no dia 17 de maio essa quantia aí de 90 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que tem ali pouco mais de 2 anos. Durante esses 2 anos, o fundo está depreciado, né, com desconto, então ele vem com a rentabilidade baixa. Menos mal que, entre aspas, é porque aqui a rentabilidade ela considera tanto o valor da cota, né? Então, teoricamente, a pessoa está perdendo R$20. Só que o fundo já entregou tanto dividendo que a rentabilidade está positiva. Além de cobrir, teoricamente, o prejuízo da cota, já está superando um pouquinho. Então, nos últimos 2 anos, ele vem com a rentabilidade de 7,63%, enquanto a inflação do período foi 8%. Então, pelo menos, o fundo já está igualando a inflação. Agora, se esse fundo volta ao seu patamar, a rentabilidade do fundo salta. Nesse período, o CDI é de 26%, o IFIX 22% e o índice de dividendos das ações também 26%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais contam com um clube de membros. Torne-se membro dos canais, é baratinho, uma média de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Com esse valor, você nos apoia imensamente. Não vai apertar para vocês, mas para a gente faz muita diferença.
Nos apoiando, você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do grupo do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Adquirir a nossa planilha, ela é um ótimo produto, ela vai facilitar e muito na organização de seus ativos, na sua declaração de imposto de renda, e ela facilita, inclusive, a decidir em quais ativos investir, tendo em vista que ela faz um controle e um balanceamento lá dos seus ativos. Compre a planilha, porque ela é barata, acessível, um ótimo produto com ótimas funcionalidades. Comprando, vocês nos apoiam financeiramente. Por fim, outra forma de apoiar financeiramente são os e-books. Nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, um produto agregador que vai te ajudar aí nos seus estudos, trazendo um conteúdo interessante. E comprando os e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Considere aí, desde já, muito, muito obrigado. Então, pessoal, aqui já estamos dentro do relatório gerencial e aqui a gente vai ver algumas informações a respeito do fundo. Ao lado direito aqui ele traz o lucro por cota, o dividendo, né? E também as avaliações de valor de mercado, no mercado secundário. Aqui em cima ele traz a palavra do gestor em relação ao mercado macro, seja brasileiro ou mercado mundial. Essa parte eu vou pular, mas se você é cotista do fundo ou se interessa em ser, pode ser que seja interessante você ver a opinião do gestor nesse sentido. Aqui ele começa a falar com questões mais direcionadas ao fundo, vamos passar superficialmente aqui também. De novo, se for do seu interesse, pausa aqui, dá uma olhada com atenção aqui para você ler sobre tudo. Então, em março, o fundo recebeu 778 mil de amortizações entre CRIs da Áurea, Aqua. Então, o que acontece? Pode ser que muitas pessoas não saibam disso. Um fundo de papel, vamos supor que ele empresta ali 100 mil. E ele começa a receber o dinheiro que ele emprestou. Lógico que a gente está falando de milhões. E ele começa a receber o dinheiro que ele emprestou. Então ele vai recebendo, até que ele receba o valor integral. Só que isso vai entrando no caixa. Se ele emprestou 100 mil, a pessoa tem que devolver os 100 mil mais os juros. Então os juros são distribuídos em forma de dividendo, mas os 100 mil voltam para ser reinvestidos no fundo. Então, à medida que ele vai recebendo valores ali, vai entrando para o caixa, e isso pode fazer com que o fundo pegue esse recurso e reinvista em outras oportunidades. Quando tem amortização, é porque aí pode ser que o devedor liquidou tudo de uma vez só. É nesse sentido que ele está falando. Então, sofreu algumas amortizações aí, ó, ou pode ser integrais ou parciais. Os recursos dessas quitações, então, deve ter pago tudo. Devem ser alocados em novas operações visando maiores taxas. Apesar do momentâneo aumento do volume do caixa, o pipeline de novas operações está aquecido e em breve o fundo terá novas integralizações, ou seja, ele vai adquirir novos CRIs aí. A gestão ainda prevê alguns eventos de liquidez nos próximos meses, então mais ativos devem estar pagando aí o fundo. Devido à reciclagem de parte da carteira, o fundo acabou ficando com maior volume de caixa. Sendo assim, foi decidido de forma estratégica manter e distribuir apenas 90 centavos como forma de manter a reserva de 15 centavos aí. Importante destacar que o ativo que compõe um lastro CRI, CRVO, por que eles estão destacando isso aqui? Inclusive, eu acredito que isso aqui tenha sido responsável pela queda do fundo. O fundo estava na faixa de R$80 e, entre aspas, né, ele despencou para R$75 na data que eu estou gravando o vídeo. Esse CRI, CRVO é de um devedor que fica lá no Rio Grande do Sul. E tendo em vista toda essa tragédia que está acontecendo lá, dos alagamentos, as questões gravíssimas que estão ocorrendo lá, ó, ele fala, importante destacar que o ativo que compõe o lastro do CRI CRVO, locado para uma rede de atacarejo lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, não foi afetado pelas chuvas que acometeram o Rio Grande do Sul. O ativo, portanto, segue operando normalmente, servindo de importante entreposto de abastecimento de suprimentos básicos para a região nesse momento delicado. Então aqui ele traz, esse relatório ele é bem recente, está bem fresquinho, está trazendo inclusive atualizações sobre essas problemáticas aí. Continuando, a gente vê aqui no fundo, né, os destaques que eles trazem. Então, quanto que o fundo recebeu, o que isso representa por cota. Essas partes eu não dou muita atenção. Por quê? Porque imagina, se você tem esse fundo na base 100, esses 90 centavos vai te dar um yield de 0,9. Agora, quem tem o fundo nessa base de 70, na data de fechamento do relatório, ele está quase R$80, tá? Estava R$78, 79. Então, R$79, aí dá esse yield anualizado aqui, ó, de 15% ao ano. Então, eu gosto, isso aqui para mim é muito pessoal, sabe? Depende do quanto você está posicionado no fundo. Aqui ele traz a taxa média, né, dos devedores do fundo, uma média de CDI mais 6 e IPCA mais 10. São taxas aí bem interessantes que o fundo possui.
Aqui ele mostra o quanto que representa o yield, o dividendo do fundo, frente ao valor da cota no fechamento aqui, isso dá anualizado, tá? Esses 90 centavos e R$1, ó, dá 12, 13, 12, dá uma média de 13, 11, 15, né? Enfim. E aqui a gente entra nos devedores do fundo. E aqui é o ponto de atenção. Um dos pontos de maior risco que esse fundo possui é esse CRI aqui, inclusive, que é o que ele fala lá no início do relatório, né? Esse CRI, ele representa 22% do portfólio do fundo. Então, se você é cotista ou se interessa em posicionar, saiba que 22% do portfólio está alocado para um único devedor. Tendo em vista os acontecimentos de HCTR, DERVA, TORD e tal, né? Isso é um ponto de atenção. Contudo, um ponto que me deixa um pouco mais tranquilo é que esse fundo aqui ele não tem crise de altíssimo risco nesse sentido, sabe? São todos devedores, não vai ter multipropriedade aqui, não vai ter... São devedores assim, de segmentos um pouco menos arriscados, né? A taxa não é uma taxa altíssima para ser um trem assim, difícil de pagamento para os devedores, então é uma concentração alta, mas isso me deixa um pouco mais tranquilo. Tendo em vista que eu sou cotista do fundo, tá? Então, sou conflitado aqui quando a gente fala do ativo. Ele tem outros ativos com percentual, assim, no limite, né? 11%, 10%, 9%, 8%. Para mim, atualmente, o que eu acho que seria ideal são exposições de 8% para baixo, tá? 8% sendo o limite, sendo que antes 10% eu achava normal, achava tranquilo, mas ultimamente eu prefiro que seja mais pulverizado ainda. Então, atualmente, ó, o fundo está 90% alocado em CRIs. Então, teoricamente, ele tem quase 10% ali fora de CRIs. Depois a gente vai ver essa composição certinha. Quais outros ativos que o fundo acaba investindo aí. Continuando aqui, a gente vê novamente esses percentuais. Um dos pontos positivos é que a gestão ele é bem transparente em relação a essas concentrações. Ó. 22% nesse CRI CRVO, 11, 10 tal. A gente vê isso aqui em forma de gráfico, né? Um por um, os devedores. Aqui mais abaixo a gente vê que o fundo hoje tem exposição 90% em CRIs, 7,6% diretamente em caixa e ele tem 1,6% alocado em fundo imobiliário. Quais são os segmentos dos seus devedores? 48% nesse TO residencial, ele vai ter 25% em BTS, que é Build to Suit, ele tem estoques, loteamentos, logístico. Então assim, ó, teoricamente, terrenos ou loteamento pode ser o setor de maior risco do fundo, tá? Mas, de novo, não é segmentos de altíssimo risco, de multipropriedade ou coisas nesse sentido, né? Então a gente vê que a maior parte do fundo é indexada a IPCA, 88% dos devedores IPCA e 11% em CDI. E os seus imóveis são altamente concentrados, né? 44% dos seus devedores, né, são de São Paulo, 25% do Rio Grande do Sul. Novamente, essa concentração lá no Rio Grande do Sul pode ter trazido preocupação aí aos cotistas e feito com que haja essa queda momentânea do fundo, né? 23% aí em Santa Catarina, quase 3% em Goiás e quase 3% em Minas. Continuando no relatório, aqui ele mostra os impactos do fundo, né? Então a gente vê que recentemente as despesas vêm se mantendo constantes. O que ele recebe? Ó, de FIIs vem se mantendo constante. O que ele recebe do dinheiro parado em caixa vem se mantendo constante. E aí o que ocorreu, queda, é a geração dos CRIs. Tá? Então, tendo em vista esse arrefecimento da inflação e tal, isso aqui impacta diretamente no quanto o fundo está distribuindo. Então é isso que está fazendo com que o resultado do fundo seja um pouco menor nos últimos tempos aí. Aqui ele traz o que o fundo gerou de resultado e o que ele vem distribuindo, né? Então, um ponto positivo é que o fundo agora está conseguindo distribuir mais em linha com o que ele gera. Em setembro do ano passado, o fundo teve um resultado extraordinário altíssimo, sendo que nos outros meses ele vinha em linha, né? E aí depois, em contrapartida, novembro e dezembro foram meses em que o fundo teve um resultado muito abaixo do que ele estava distribuindo. Mas como ele tinha reserva, né? Isso fez com que ele conseguisse linearizar a entrega dos seus rendimentos. Na virada do ano aí, a gente vê que o fundo voltou a ter resultado positivo e somente nesse último mês que ele teve um resultado aquém do que ele gerou, mas de novo ele vem com certa reserva, então isso é normal. E o fundo procura linearizar para entregar mais um dividendo um pouco mais. Continuando aqui no relatório, ele traz o fechamento da cota, né, nos meses anteriores aí. Então o fundo já esteve nessa faixa de 74, foi recuperando, chegando até 81, e quanto iniciou o mês e quanto fechou o mês, né? Então iniciou 74, fechou a 78. Iniciou 79, fechou a 78. 81, 81, 81, e aí no fechamento do relatório ele estava em 78,
sendo que atualmente está até no percentual até menor, né? Está de R$ 75. E aqui a gente vê a rentabilidade do fundo frente a outros indicadores. Aqui a rentabilidade do fundo está maior do que a gente viu lá. Então pode ser que aqui eles não estejam considerando a cota, né? E sim o que o fundo entregou apenas. Mas se você considerar tudo, a cota mais o que o fundo vale, apesar dele colocar aqui ó, o IBCR mais proventos, pode ser que ele esteja considerando o valor patrimonial e não o quanto o fundo está sendo negociado a mercado, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito do fundo imobiliário, nós ainda vamos ver mais algumas informações do portfólio e ver um pouco sobre os devedores do fundo. Antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós, e aí? Você tem esse fundo imobiliário? Você conhecia esse fundo? Você gostou das informações trazidas até aqui? Você acha que ele é um fundo passível de se investir? Eu tenho esse fundo, estou tranquilo, estou satisfeito. É um fundo que eu entendo os riscos, aquele risco de concentração, um fundo com baixa liquidez, mas tendo em vista o que o fundo entrega e o quanto ele está descontado, para os meus critérios, eu gosto de tê-lo no meu portfólio. E aí, eu sempre falo sobre isso. É um fundo de risco. Se você tiver esse ativo no seu portfólio, entenda dos riscos que você vai acabar correndo. Agora, se você entender os riscos, optar por se posicionar no fundo, caso amanhã ou depois dê algum problema no fundo, você não pode reclamar, dizer que não sabia, coisas nesse sentido. Enfim, dentro de uma carteira pulverizada, uma carteira diversificada, acredito que haja espaço para um fundo desse jeito. O fato de eu estar falando aqui sobre o fundo, eu sou conflitado, eu tenho ele no meu portfólio. Então isso não é que ele seja um fundo bom ou ruim, isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mundo Notícias, e nós estamos tentando monetizar esse canal, chegar a 1000 inscritos e monetizá-lo. Já contamos com 39 inscritos, vá lá nele, se inscreva, nos ajude a chegar nos primeiros 50 inscritos. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui ao relatório, aqui a gente vê o que o fundo vale atualmente, o que ele já entregou de dividendos, né? Então aqui é o quanto ele vale, o quanto ele já vinha com dividendos entregues, ó, e o que ele vem aumentando a reserva recentemente. A reserva já foi maior, já chegou a ter uma reserva de 42 centavos, ele começou 47 a consumir parte da reserva e agora ele voltou a gerar reserva novamente. Aqui ele mostra o desempenho do fundo, né? Aqui a gente vê a DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê o seguinte, comparativamente um mês com o outro, o que o fundo teve de resultado, né? Então o fundo gerou um resultado aí de 851 milhões, ele gerou um resultado de mais 56 milhões de dinheiro parado em caixa, despesas de 100 mil, gerando o resultado final de 812 mil aí. Então a gente vai ver aqui na prática o que essas despesas representam frente às receitas que o fundo teve aí. Eu vou fazer um comparativo aí com os últimos 12 meses, que eu acho que fica mais justo e equilibrado. Nos últimos 12 meses, o fundo teve como resultado total de 13 milhões e 400 mil e ele teve de despesas 1 milhão 188. Então vamos ver o que isso representa no quesito de taxa. 1 milhão 188, que eu vou arredondar para 1 milhão 189, vezes 100, dividido por 13 milhões 425. Então aqui em termos de taxa, está ali na faixa de 8,85 até os 10 ali, eu acho uma taxa totalmente aceitável, né? De 10 a 15 eu acho careira, mas ainda assim me posicionaria no fundo, e aí acima disso aí eu costumo dizer que são taxas um pouco mais pesadas, né? Continuando aqui no relatório, ele fala sobre liquidez e negociações, e aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Na data de fechamento do relatório, ele estava nessa faixa de R$ 78,00 e atualmente ele está nessa faixa de R$ 75. Então note, ó, o deságio aumenta, e se você comprar o fundo, quanto for você recuperando, né, mais caro, logicamente que ele vai diminuindo, né? Agora, a vantagem de você comprar o fundo mais barato, né? O yield médio do fundo, sua taxa média, ele sobe, né? O quanto você consegue receber. Ao passo que você for comprando ele mais caro, o seu retorno diminui, né? Então, nesses preços e nessas distribuições, quando estava R$ 78,00, representava um yield de 15,4%. Você comprar o fundo mais caro, ó, na faixa de R$ 86,00, vai representar um yield de quase 14%.
Então, com essa queda agora, ó, de 15,42, subiu para 16%. Então, se o fundo estiver mais barato e entregar o mesmo resultado, o seu yield on cost, seu yield pessoal, ele aumenta, né? Então, esses são os pontos de atenção quando se compra ativos mais baratos. Aqui a gestão traz uma atualização, como que está cada um dos devedores, ou dos principais devedores, né? Eu vou ler especificamente o CRI-CRVO, que é aquele que é a sua maior posição, ó. Ele fala, ó, vencimento 20 de junho de 2036, o fundo tem buscado realizar a venda parcial do CRI no mercado secundário. Essa estratégia visa reduzir a exposição do ativo e diversificar a carteira. Importante destacar que o ativo que compõe o lastro, locado para uma rede de atacarejo localizado lá em São Leopoldo, não foi afetado pelas chuvas que acometeram o Rio Grande do Sul. Então aqui ele traz informações sobre cada um desses devedores aqui, né? Atualizações e tal. Sugiro que você pause o vídeo e vai vendo essa parte com atenção, ou até mesmo abra o relatório e vá ler sobre isso aqui. Mais abaixo ele começa a ver individualmente sobre os devedores. Essa é uma das partes que eu acho mais importante em todo e qualquer relatório gerencial. E eu acho que é a parte que as pessoas não dão tanta atenção, né? Então eu sugiro que vocês abram o relatório e vá ler esse maior devedor do fundo. Ó. Ele é um devedor que tem rating BBB. BBB é um bom rating de crédito. O crédito é na faixa de PCA mais 7. Eles pagam mensalmente. Se você quiser ir lá, detalhar, debulhar, se debruçar sobre a dívida, tá? Você pode colocar esse código IF aqui, ó, no Google, e você vai ter informação sobre o CRI. E aí você pode ver todas as informações com detalhe. Isso aqui é uma operação de término de obras com a empresa CRVO para conclusão de empreendimento no modelo BTS, Build to Suit. Então foi feito sobre medida, ele foi feito sobre encomenda, tá? A operação possui como garantia um contrato de locação atípico de 15 anos com a rede de supermercados Unida Sul, além da alienação fiduciária do terreno e aval dos sócios. Então, poxa, você ter uma dívida dessa com garantia, tanto do terreno, aval dos sócios, a próprio contrato de locação foi dado como garantia. Então, são situações assim que eu vejo como sendo um bom lastro, né, da dívida. Então, aqui você vê um por um a dívida e o lastro que tem por trás dessa dívida. Eu sugiro que, se você gosta do ativo, você quer ter o ativo, se você gostou das informações trazidas, você abra essa parte, e é a parte que eu acho que você tem que ter mais atenção na hora de decidir ou não se você vai investir no fundo. Afinal de contas, né, eu não dou a mínima se você tem ou não ativo. E se você decidir investir, é você que está pondo o seu dinheiro a risco naquilo, né? Então, acho importantíssimo você estudar essa parte do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Mundo Notícias e se inscrever lá no canal para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!